Agora fala assim, ó, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua família. A última palavra vem de Deus. Aleluia. Quem recebe essa palavra aí? Então vamos declarar que há esperança nessa noite. Aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou sua história aqui. Mas eu vou declarar, ó, mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, ó, e eu vou restituir. Você crê? Levanta as mãos e dá glória a Ele aí, vai. Mas há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz, vai Fabiano, vai, vai. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá. Ainda há esperança, ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça, ó, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança. Aleluia. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Você crê? É que Jesus está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá cortar. Ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem, escuta, ó, que a resposta vem, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Olha o que Ele faz, ó, e eu vou restituir. Você crê, meu irmão? Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você
ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Bendito e eterno Deus, boa é a tua presença, o Senhor é digno de ser adorado, exaltado. Continue presente neste lugar, fale conosco de uma maneira especial para que a honra e a glória continue sendo derramada sobre a nossa vida, sobre esta casa, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, capítulo 11, versículo 19. Deus é bom. É bom. Quantos acharam? Algum. Vamos ler, diga amém. Capítulo 11, versículo 19. Inicialmente vamos ler até versículo 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvintes da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Agora toda a igreja vai ler o versículo 25. Vamos lá? 1, 2, 3. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. Eu pedi para ler qual versículo? 25. Mas vocês leram 25 e 26. Leia o 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Pronto. E não. Aí é o 26, não é não? Continuação 26. Por isso que é ruim aí, ó. A Bíblia aqui já está numerando como 26. Vendo? Vou abrir a outra Bíblia aqui. Me perdoe, tá, meus irmãos? A Bíblia que eu estou lendo aqui coloca o 25 só como e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Olha que coisa. E pega o 26 e coloca e partiu, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E isso aí está tudo no 25 de vocês? Está vendo que existem Bíblias e Bíblias?
Mas a gente já desengasgou, está resolvido. Amém? Amém. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Cristãos. Olha aqui. Olha aí que coisa. 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E 26. Levou para Antioquia, sendo que esse versículo todo está no 25, né? Meu Deus. Na quinta-feira passada, quem estava aqui? Eita, meu Deus. A gente viu o problema que o apóstolo Pedro teve que vencer para poder ir pregar na casa de Cornélio. No versículo de número, capítulo 11, do versículo de número 1 até o versículo de número 18, Pedro vai ter que se explicar à igreja de Jerusalém o porquê que ele entrou na casa de um gentio e não apenas entrou na casa, mas comeu na mesa com um gentio. A igreja em Jerusalém, né? Os judaizantes da igreja de Jerusalém vão interpelar a Pedro por que ele toma essa atitude, né? E o Pedro vai discursar dizendo que foi Deus que o levou e que o próprio Senhor Jesus batiza os da casa de Cornélio com o Espírito Santo. E o resultado, versículo 18, só para a gente fazer a conexão. O 18, leiam aí, por favor. 1, 2, 3, vamos lá. E ouvindo eles estas coisas, a verdade, até os gentios, Deus deu um arrependimento para a vida. Então, os judaizantes, depois que percebem que a ida do apóstolo Pedro até a casa de Cornélio foi uma ação de Deus, eles se alegram, né, vendo que Deus também estendeu a graça para os gentios, né? O fato deles terem se alegrado não quer dizer que eles aceitaram, porque vai ser uma luta constante essa questão do judaísmo dentro do cristianismo. Fala sobre isso, vocês. O que é que vocês pensam acerca disso aí? Judaísmo e cristianismo. Paz e graça, meus irmãos. Vamos ver já aqui no texto em que acabamos de ler esse conflito que já vem acontecendo desde que a igreja foi estabelecida. Porque os judeus não aceitam. Eles até se alegram em ver os gentios receberem a graça, mas eles não aceitam. Deixa eu pegar os e no texto em que lemos, no texto em que acabamos de ler, vamos perceber isso, porque eles recebem a graça, muitos são cheios, muitos aceitam a Jesus, só que o versículo vai dizer que chegando a notícia a Jerusalém, ou seja, tudo aquilo que acontecia com os gentios que não deveriam ter a graça, que não deveriam ter o Espírito Santo para os judeus, chega em Jerusalém o comunicado. Sempre tem alguém para falar em Jerusalém que os gentios estão recebendo o Espírito Santo, agora, que eles estão sendo cheios. Pedro nem tinha chegado em Jerusalém, mas a notícia já tinha chegado primeiro, né? Mostrando a não aceitação de eles receberem o Espírito Santo, de eles serem alcançados pela graça. Mas como é que a gente entende assim? A notícia chegou antes de Pedro, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Pedro nem chegou em Jerusalém e quando ele volta o problema já está lá, né? Pedro, você entrou na casa de um gentio e não só entrou, como comeu na mesa de um gentio. Como esta informação chegou lá? Eu acredito que assim como o senhor acabou de pontuar, muitos estavam ali e se alegraram, mas eles não aceitaram. E por não aceitar, eu acredito que alguns nem ali quiseram permanecer.
e quiseram retornar para Jerusalém, levando assim a notícia para... Você acha o que, Jefferson? Eu acredito que foi desse jeito aí, como o Raudinei acabou de dizer, né? Que alguns não se alegraram pelo fato de Pedro estar assentando com o gentio, comendo com o gentio, e por se tratar de Pedro ser uma liderança da igreja, né? Eu acredito que eles foram até os apóstolos para questionar essa situação. Porque, irmãos, a gente tem que entender, porque é fácil hoje, no século XXI, a gente julgar Pedro ou julgar até os judaizantes. Mas aqui nós temos um problema cultural. Sim. Ok? Cultural. Os judeus, eles tinham a cultura como uma coisa muito forte. Então, para a cultura judaica, esse relacionamento entre judeus e cristãos gentios era um problema. E isso, né, vai ser mudado com o passar do tempo. Mas a gente percebe que existia uma luta. Primeiro, que alguns judeus queriam que os gentios se tornassem judeus para ser salvos, e alguns gentios queriam que os judeus se tornassem cristãos. Então, pense a luta, né? Um grupo quer que os gentios se tornem judeus, e os gentios querem que os judeus se tornem cristãos. Quem está certo? Os judeus ou os gentios? É uma pergunta, podem falar. Eu acredito que nem judeu, nem gentio estavam corretos. Porque quando a gente está em Cristo, a divisão, a separação, ela deve acabar. Amém. Fale com mais ênfase para ver se eles acordam. Quando estamos em Cristo, as diferenças culturais, as divisões, elas devem ser deixadas de lado. Porque em Cristo nós somos um. E não tem como ser um quando a gente coloca as diferenças como uma barreira. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Se a gente tratasse as coisas baseando-se neste tema aqui, Romanos 14, Paulo vai escrever este capítulo e o tema principal é tratando com os fracos na fé. Meu Deus. Posso ler para ganhar tempo? Amém. Capítulo 14 da carta aos Romanos, versículo 1 diz: Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Meu Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o... Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Agora isso aqui é a chave. Cada um esteja inteiramente seguro aonde? Na sua mente, seu próprio entendimento. Então, se a gente aplicasse Romanos 14, muitas dessas coisas, né, banais, besteiras que causam divisões na igreja cairiam por terra. Se a visão fosse não fazer com que aquele que está fraco na fé cair, a gente não vai ficar questionando essa questão de pode guardar isso, pode fazer aquilo, pode comer isso, não pode comer aquilo, eu guardo o sábado, eu não guardo o sábado. O importante é Jesus ser gerado dentro da gente. Glória a Deus. Então, quando Cristo é o alvo, quando Cristo é a meta, essas coisinhas pequenas são superadas. Olha para o teu irmão e diga: a partir de hoje, eu vou tratar os fracos na fé de outra maneira. Tratar os fracos na fé de outra maneira. Meu Deus. Aleluia. O versículo 19, porque o tempo está apertado. O versículo 19, a Bíblia diz que os que foram dispersos por causa da tribulação, ainda falando da morte de Estevão, se espalharam pela
Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora, olha o problema: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente ao quem? Judeus. Aos judeus. Então, a gente percebe que ainda essa barreira cultural não está quebrada, não está derrubada. Mesmo passando por perseguição, né? Que eles estão sendo espalhados por causa da perseguição, mas ainda assim sendo perseguidos, eles só se voltam para os judeus e não para os gentios para pregar. Um dos objetivos da perseguição, né? Se é que Deus precisou fazer aquilo, mas vamos pensar que aquilo ali era para ser usado de uma maneira benéfica, ser espalhado, mas pregar a palavra. Só que esses que saíram de Jerusalém, que eram judeus ortodoxos, eles tinham uma dificuldade. Meu Deus. Eles tinham essa barreira cultural em levar o evangelho para os gentios, tá? Mas aí leia o versículo 20 aí, Jefferson. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. Então, perceba que quem vai pregar aos gregos em Antioquia são os cíprios e os cirenenses. Não são os judeus de Jerusalém. Não. Né? Então, enquanto eles estão parados, pregando aos judeus, no meio desse espalhar, vem uma outra classe, uma outra estirpe para pregar aos gregos de Antioquia. E eles vão anunciar o Senhor Jesus. Né? Interessante que Deus não vai ficar preso aos judeus. Sim. Graças a Deus. Aleluia. Né? Ele não fica preso. Enquanto os que saíram de Jerusalém não querem pregar para os gentios, Deus vai levantar cíprios, cirenenses. Deus vai levantar pessoas, mas a obra vai continuar. Amém. Mas vamos lá, vamos ler. Versículo de número 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Perceba a necessidade da coisa passar pela igreja de Jerusalém, pela sede de Jerusalém. Então, o avivamento está acontecendo nas outras cidades, mas precisa da aprovação de Jerusalém. O que é que vocês pontuam nisso aí? É benéfico ou não? Eu acredito em haver um bem nisso, é que está sendo divulgado o que está acontecendo através da vida daqueles que receberam a Cristo, não ter ficado apenas com Cristo para eles. Eles passaram para outras pessoas. E querendo ou não, como o versículo mesmo está dizendo, e a fama destas coisas chegou a Jerusalém. Então foi algo bom que estava acontecendo e sendo mostrado em Jerusalém, na igreja sede, que estava acontecendo. Aqueles que foram dispersos estavam pregando. E isso é um bem. Eu acredito que muitos se alegraram. Tem os que não se alegram, a gente já sabe. Mas eu acredito que de uma forma benéfica eles também se alegraram. Mas essa centralização na igreja de Jerusalém é algo positivo ou negativo? Porque a gente percebe que tudo tem que passar pela igreja de Jerusalém. Para o Pedro ir para a casa de Cornélio, ele vai, mas quando ele volta, ele tem que se justificar à igreja de Jerusalém. Sim. Aqui, a fama de que o evangelho está sendo pregado aos gregos chega a Jerusalém e tudo tem que passar pela igreja de Jerusalém. A pergunta é, essa centralização é benéfica ou não? O que é que você acha, Jeff? Eu acredito que sim, pastor, porque a igreja de Jerusalém, ela representava a liderança eclesiástica daquele tempo. A igreja, ela começou a partir dos apóstolos, ela estava fundamentada a partir dos apóstolos. Então, tudo o que acontecia referente à igreja, havia necessidade de que um apóstolo ou alguém representando a igreja fosse verificar, fosse se estar por dentro do que estava acontecendo no reino. É como se fosse uma cobertura espiritual. Sim, uma cobertura espiritual. A igreja de Jerusalém era onde os apóstolos estavam centralizados,
E ainda que Jesus batizasse com o Espírito Santo fora de Jerusalém, mas a notícia tem que passar por Jerusalém. Isso é benéfico demais. Com certeza. Porque isso fala de submissão à autoridade apostólica. Aleluia, Jesus. Não era como hoje, que os crentes saem por aí, entram e saem, vão em cultos de mistério, e nada chega em Jerusalém. Aliás, só chegam os problemas. Quando alguma coisa dá errado lá fora, aí o pau quebra dentro de Jerusalém. Né? Quando recebem uma profecia enganosa, quando recebem uma palavra mal orientada, quando a coisa não flui como deveria fluir, aí o problema vem para Jerusalém. Mas o que deveria chegar em Jerusalém era também as coisas boas. Aleluia. Eu me lembro que quando jovem, eu não saía para pregar sem a autorização do pastor, que era a autoridade espiritual sobre a minha vida. Não saía. Eu me lembro que uma vez eu fiquei agendado para pregar em uma cruzada na cidade de Entre Rios. Fizeram cartaz, um bocado de coisa. Na hora de viajar, eu comuniquei antes ao pastor, e quando eu fui comunicar na hora, no dia, ele disse: eu preciso que você fique na sede para pregar. Meu Deus. E eu disse: mas pastor, ele disse: eu preciso que você fique na sede, o assunto está encerrado. E eu tive que ligar e desmarcar a agenda, né? Nunca mais pisei o pé naquela cidade para pregar, mas eu estive e continuei debaixo desta autoridade. E hoje não, hoje os crentes estão perdendo essa questão de estar debaixo da autoridade espiritual. Né? A gente às vezes só sabe que uns foram para alguns lugares quando a gente vê a foto no Instagram, no Facebook. Mas tudo bem. Então a gente tem que falar, irmão, a gente está estudando a palavra. Essa dependência de Jerusalém é a base espiritual, né? E tanto é a base espiritual que os apóstolos vão enviar quem? Nada menos ou nada mais do que quem? Barnabé. Sim. Porque Barnabé era uma pessoa de respaldo espiritual na igreja, era uma pessoa de muita respeitabilidade. Então eles diziam: Barnabé, vai lá e verifica se o que está acontecendo lá é coisa boa ou não é. Isso é supervisão. Sim. Fala mais sobre isso, rapaz. Solta a língua. Só com relação ao que o senhor acabou de falar, porque a gente falou lá atrás, e aí fica parecendo que foram dois eventos diferentes, e de fato foram. Quando Pedro tem que prestar, como é? Que eu uso a palavra... Contas. Teve que se prestar conta, se explicar, porque comeu na casa de Pedro era apóstolo. E a fama do que ele fez não chegou por ele, chegou por outra pessoa que comunicou lá o que Pedro estava fazendo. Então, aqui a gente já percebe um ponto de vista diferente daquele que a gente acabou de falar. Porque o segundo aqui que a gente leu do capítulo 11, versículo 19 em diante, vai falar de uma fama boa, em que a igreja estava crescendo e que eles estavam pregando. E na questão de Pedro não, é um certo falatório de que Pedro estava fazendo algo condenatório aos judeus. Então, só para separar esses dois eventos. E com relação ao que a gente está falando aqui, hoje a gente sofre muito por conta dessa insubmissão com aqueles que são líderes em Jerusalém. Porque nós somos alimentados por quem está em Jerusalém. Nós não caminhamos sozinhos. A igreja é um corpo e cada um de nós somos um membro. E fazemos parte desse corpo. Então, se eu faço algo sozinho, por mais que eu faça algo sozinho, o dano não cai só sobre você, o dano cai sobre o corpo. Então, eu acredito que se nós colocarmos uma seriedade maior nisso, a gente comunicaria melhor em Jerusalém o que a gente vai fazer ou o que a gente não vai fazer. A coisa é muito mais embaixo, é muito mais profunda. Sim. Essa questão de cobertura espiritual, deixa eu explicar para você. Antes de uma luta atingir você, vai atingir quem lhe cobre espiritualmente. Antes de uma seta atingir você, vai ter que primeiro passar o bloqueio de quem lhe cobre espiritualmente. Meu Deus. É por isso que às vezes a gente está sofrendo lutas e dardos, né? Por que a liderança é a primeira a ser atacada? Por quê? Porque primeiro tem que passar pela liderança para atingir a igreja. Então,
é aquela figueira, né, que está ali fora, né, na beira do caminho. A figueira na beira do caminho, Jesus passou, amaldiçoou e ela secou. Mas a figueira que estava plantada no meio do vinhedo, quando o dono da vinha disse, corta, o Espírito Santo vem e diz, não, deixa mais um ano, eu vou adubar, eu vou crescer, ela tem intercessão, ela tem cobertura, ela não deu certo esse ano, mas ano que vem ela vai dar, esse ano não produziu, mas ano que vem vai produzir, deixa ela aí. Aleluia, meu Deus, Aleluia. aleluia. Então a questão da cobertura espiritual é essa. Que antes olha para alguém e diga assim para ele, ó, antes da seta lhe atingir, vai atingir quem te cobre espiritualmente. Meu Deus. Esse é o peso da liderança. É por isso que quando eu falo que liderança não é para qualquer um. Liderança não é para neófito. Liderança não é para menino. Liderança é para gente madura. Porque daqui de cima a gente não bate, a gente não apanha daqui para baixo. Daqui de cima a pancada só vem aqui, filho. Meu Deus. Para não chegar forte lá. Então, quando há alguma ação, né, em que não há essa comunicação, essa bênção da igreja em Jerusalém, a pessoa está fora de cobertura. Porque como é que a gente vai cobrir o que a gente não sabe? Não tem como. Quando você vai em algum lugar e a gente diz, Deus te abençoe, vá na paz, você está indo debaixo de uma cobertura. Agora, quando você vai e a igreja de Jerusalém nem sabe para onde você vai, é como se você não tivesse endereço fixo, é como se você não tivesse cobertura espiritual, é como se você fosse mais uma beira do caminho. Verdade. Essa semana, Jaderson está aí, tá? Pode falar, Jaderson. Ele teve terça passada, né, como ontem, na igreja do nosso amigo pastor João Aguiar, e quase 20 cristãos aqui foram com ele na quarta passada, não foi isso? Quando eu encontrei ele, a primeira coisa que eu perguntei a ele, você apresentou as pessoas que estavam lá? Ele, não, pastor, já fui cantando. Eu digo, nunca mais faça isso na sua vida. Você não está sozinho. Você primeiro se apresenta, estou aqui debaixo da cobertura espiritual da igreja, do meu pastor, está comigo aqui a igreja, está comigo aqui fulano. Aí eu falei a ele, quando você for cantar, e depois de fazer isso, você vai cantar com outra autoridade. Ontem foi melhor do que a terça passada? O céu se abriu mais? Porque isso é legalidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Diz para alguém assim, ó, se você um dia aprender esse caminho, as coisas irão fluir bem melhor para a tua vida. Aleluia. Mas hoje a gente vive um período de clandestinidade espiritual. Meu Deus do céu. Filho, e não pode. Você precisa estar atrelado ao corpo, e o corpo não sou eu, o corpo é de Cristo. Aleluia. E a cabeça não sou eu, a cabeça é o próprio Cristo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Então, é por isso que a gente está vendo todo esse cuidado. Pedro vai, tem que se explicar quando volta. E tem gente que não gosta de dar relatório, mas vamos lá. Há algo interessante, pastor. Quando Eliseu vai com os filhos dos profetas poder alargar o lugar em que eles moravam, em que eles habitavam, onde Eliseu ensinavam a eles. E hoje o Senhor não pode ir com todos aqueles que saírem para pregar, como os filhos dos profetas, tinha Eliseu perto. E o evento em que os filhos dos profetas vão com Eliseu, Eliseu poderia não ter ido, porque se compadece em chamar Eliseu e Eliseu se compadece em ir com eles. E o problema que ia acontecer se Eliseu não fosse seria o machado cair e não ter quem fizesse flutuar. E muitas das vezes o que acontece hoje nos nossos dias, o Senhor não podendo ir, é essa falta de comunicação com Jerusalém para ir debaixo da cobertura. E chega lá, muitas das vezes o machado cai e essa pessoa já vem sem a ferramenta. E é como o Senhor falou, trazendo esse problema. Vem com cabo. Só vem com cabo. E todas as vezes que vamos debaixo da cobertura, ainda que o machado caia, terá alguém para liberar uma palavra e fazer voltar. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmão. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa passagem que você citou, você vai perceber que a visão de crescimento não partiu de Eliseu, partiu dos discípulos. Sim.
Mas o ponto-chave foi quando Eliseu disse, vão, ele disse, venha conosco. Verdade, verdade. Porque não tem como separar a unção do ungido. Meu Deus, aleluia. Os filhos de Eli, quando foram para a batalha, né, que eram desviados, os filhos de Eli eram desviados. Sim. Disseram assim, olha, vamos pegar a arca e vamos levar a arca. Mas e Samuel não precisa ir? Samuel não precisa ir. Pega a arca e leva. E o que foi que aconteceu? Eles perderam a batalha e a arca foi levada. Meu Deus. Porque eles queriam a arca, mas não queriam a presença de Samuel. E não se separa a unção do ungido. Meu Deus, aleluia. Quer a bênção? Tem que levar o ungido. Glória a Tem Deus. que levar a palavra de bênção liberada. Aleluia. Só que essas coisas Meu Deus. não é mais para o século 21. Isso hoje a gente está vivendo. Deus, Irmão, hoje é o tempo mais difícil de se pastorear, porque os crentes querem se autopastorear. Mas aí, quando chega a um nível de problema espiritual que a unção que está neles eles não conseguem resolver, aí eles vêm para cá. Meu Deus. Porque Deus vai dando corda, vai indo, mas tem principados, tem potestades, Jefferson, que não resolve com coisa pequena, trava, demonia, não sai, e aí quando a coisa empena, não, pastor, é porque, mas aí ele já deu muitas e muitas voltas sozinho. Meu Deus. Mas é complicado, mas essa realidade vai mudar. Quem crê diz amém. 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 Em nome do Senhor Jesus. Então é por isso que a gente percebe, né, que o Pedro, mesmo sendo apóstolo, tem que se explicar, dar satisfação à igreja de Jerusalém. Isso aqui é submissão, é estar debaixo de uma missão da igreja, dos apóstolos. Pedro não era apóstolo sozinho. Sim, sim. Existiam mais 11 apóstolos com ele. Sim. Então, é sair da casa de Cornélio, embora a gente saiba que tenha um bloqueio, né, cultural, religioso ali prendendo, mas também existe uma questão de legalidade, de prestar conta acerca do que aconteceu. Verdade. Versículo de número 17, não, 24, não, 23. Vamos ver como é que Barnabé vai ficar. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Porque ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus. Então, olha a visão de Barnabé como é diferente. Barnabé foi enviado aos gregos para ver como é que o evangelho estava lá. Só que quando Barnabé chega lá, ele não diz, olha, você vai ter que se circuncidar, você vai ter que virar judeu, vocês vão ter que... Não, ele só diz uma coisa. Olha o conselho, olha o conselho. Permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor com propósito de coração. Acabou. Aleluia. Meu forte. Deus. Porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Aleluia. a visão do Barnabé era algo tremendo, irmão. Que apóstolo! Que apóstolo! Não era uma visão legalista, não. Primeiro vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês são grego, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que se submeter à lei de Moisés, não. Permaneçam no Senhor com propósito de coração. E deixa eu completar. E as demais coisas vocês vão se convertendo no caminho. Aleluia. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Porque quem permanece no Senhor se converte, sim ou não? Se converte, Pronto. verdade. Com certeza. Meu Deus. Então o Barnabé tinha essa visão que falta hoje na igreja. Sim. Essa visão, né? Essa visão evangelística, essa visão mais ampla e que não vise tanto questões menores, pequenas. Sim. Né? E o Barnabé, ele vai ser uma pessoa chave na igreja e também na vida do apóstolo Paulo. Verdade. Leia aí o versículo 25. Isso aqui para mim é o versículo mais bonito do capítulo. Vamos todos ler de novo? Vamos lá? Amém. 1, 2, 3. E E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo,
e achando-o, o conduziu para Antioquia. Olha a visão de Barnabé. Meu Deus, buscar Paulo. Buscar Saulo. Ainda está Saulo. Ainda está Saulo. Esse homem está no esquecimento, irmão. Saulo de Tarso. Alguém conhece Saulo? Há quase 13 anos esse homem está esquecido em Tarso. Foi na Arábia, pastora Angélica, voltou, morreu porque ninguém mais se lembrava. Meu né? Deus. Praticamente morreu, porque quando você é esquecido, você morre. Meu Deus. Só que aqui ele vai ressuscitar. Aleluia. E quem é que vai buscá-lo? Barnabé. Fala com mais força. Barnabé. Quem vai buscá-lo? Barnabé. Meu Deus. Olha que coisa linda. Outros, né, poderiam ter esquecido o apóstolo Saulo lá, o Paulo lá. Não, deixa ele lá, ele vai se virar, ele vai andar. Mas o Barnabé disse não. Eu lembro dele, eu cuidei dele. Eu cuidei dele. Eu tentei ingressar ele na igreja, mas ele não foi muito aceito, nem pelos apóstolos, nem pelos irmãos. Mas agora chegou a hora de Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi buscar ele? Barnabé. Bate nessa... Deve estar folgado aí. Por favor, Nery. Olha que visão do Barnabé, irmãos. Olha que visão do Barnabé. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Porque Barnabé podia ter deixado esse grande apóstolo de lado. Deixado ele lá, esquecido ele lá, né? Mas ele vai até o Saulo e diz: rapaz, você é importante para Deus. Porque tem uma hora, meu irmão, tem uma hora. E quando essa hora chega, acabou. Aleluia. E aqui está chegando a hora de Saulo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Saulo aqui não está tentando mais entrar. Saulo aqui está sendo buscado agora. Aleluia. Saulo aqui, o Paulo aqui não está dizendo, não, abre a porta porque eu quero entrar, eu quero chegar até aí. Não, ele está dizendo, Deus aqui está dizendo, agora está na hora de ir chamá-lo. Meu Deus. Porque Deus tem na agenda dele um tempo certo para todas as pessoas. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Ministra na vida de alguém, diga para ele assim: há um tempo certo de alguém te buscar. Há um tempo certo de alguém te buscar. Em nome de Jesus. Glória a Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E no tempo certo não tem jeito. Aleluia. No tempo certo não tem jeito. No tempo certo não há quem feche a porta. Aleluia. Meu Deus. Agora, era necessário Paulo ser esquecido? Uma pergunta a vocês aqui. Eu acredito que não era necessário esquecê-lo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Justifique. Primeiro porque Saulo se converteu ao Os irmãos estão cristianismo. ouvindo a voz de Raudinei aí? Dá um pouco de voz a ele. Primeiro porque Saulo É só tocar na tampa. se converteu ao cristianismo, aceitou a Cristo. E outra, a Bíblia vai dizer que além de aceitar, Paulo já começou com os atos que um cristão tem, de se consagrar, de pregar a palavra, de se voltar de coração e não tramando como alguns pensavam que ele estava fazendo, não, de forma nenhuma. É tanto que mesmo tendo passado esse tempo todo longe, ele vai voltar agora cheio de Deus, muito mais do que o que ele tinha logo no início da sua conversão. Então eu acho totalmente desnecessário que Esse tempo que ele passou? não, desnecessário o tempo não, porque Deus trabalha no tempo em que a gente pensa que perdeu, e ele trabalha para que a gente Então ganhe. você desfez tudo que você falou. Não. E Jefferson? Eu acredito, pastor, que era necessário o Saulo ele ser esquecido sim um tempo, porque às vezes nós precisamos sim ser esquecidos pelos homens, porque Os irmãos que estão atrás, vem para frente. chega um Sai daí. momento Vem para cá um pouquinho mais. na nossa vida Estão aí que no a escuro, gente vem para aqui para frente. é muito lembrado pelos homens, acaba atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
Saulo, quando ele fica nesse momento de, vamos dizer, de escuridão ministerial, onde ele não aparece, eu acho que é o momento onde Deus vai mais trabalhar na vida de Saulo, porque Saulo vai relatar algumas experiências incríveis que ele teve durante esse período. E ainda que Paulo ele estivesse ali esquecido pelos homens, ele estava sendo sempre lembrado por Deus, porque quando Barnabé ele entra em cena aqui, Barnabé era um homem preparadíssimo para assumir aquela missão, mas Barnabé ele sabia que havia sobre a vida de Paulo um chamado para levar a palavra aos gentios, e Barnabé ele acreditava no ministério de Paulo, e o chamado precisa amadurecer. Verdade. A chamada tem que amadurecer. Meu Deus. E o processo de amadurecimento da chamada, Raudinei, se chama tempo. Meu Deus. Esquecimento. Meu Deus. Muitas vezes a gente luta para ser lembrado, e Deus está dizendo: eu quero que você seja esquecido. Muitas vezes a gente luta para aparecer pensando que está pronto, e Deus está dizendo: você ainda não está pronto. Jesus deixou uma parábola que é clara, quando ele diz assim, ó: ninguém pode esconder uma candeia que é acesa na casa. Quando chega a hora, não tem como se esconder. Quando a luz ministerial acende, ainda que alguém tente botar debaixo da mesa, vai brilhar. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Mas é preciso ter maturidade. Meu Deus! Então era necessário sim. Aleluia. Você não estava na mesa, pai, que você viu que ele... Mas eu não posso concordar com tudo. Senão não acontece isso que aconteceu. Tá vendo? Meu Deus! Oh, Jesus, aleluia! Não, mas ele tinha que ser esquecido. Existe um versículo que diz assim, ó: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Meu Deus! Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Aleluia. Talvez sabe o que é que esteja faltando para que a gente ter mais frutos? Pergunte o quê? O que? Morrer. Meu Deus! Meu Deus. Agora pergunta assim: eu tenho que morrer, pastor? Eu tenho que morrer, pastor? Pergunta, irmão, tá com medo, é? O orgulho, a presunção, enquanto ela não morrer, você vai ficar só. Meu Deus do céu. Isso é forte. Mas quando o orgulho morre, quando a presunção morre, aí Jesus diz: agora eu vou mandar um bocado. Aleluia. Agora você vai frutificar. Aleluia. Agora você entende que não depende de você. Agora é a minha graça operando através da tua vida. Oh, Deus! Aleluia. Glória a Deus. O Barnabé vai buscar a ele. E olha que coisa linda. Versículo 26 para a gente terminar por hoje. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e faziam o quê? Ensinaram a muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Você vê agora alguém tentando matar ele? Não. Querendo ele ter que descer pelo cesto? Meu Deus! Só lá na frente, quando ele já estiver sacudindo os lugares onde ele pisar. Mas agora todo mundo, quem é esse? Ah, esse aí é... eu nem sei mais, tá aí agora cheio do Espírito Santo. Tá aí com Barnabé, né? Agora tá convertido. Olha aí, quem é ele? Quem é ele? Aleluia! Então às vezes é bom sair de cena. É, Jesus. Meu Deus. Sair de cena para se encontrar. Para ser chamado do que nunca foi chamado. Cristão, aí agora não foi carne nem sangue que te revelou. Glória a Deus! Já posso parar. Aleluia! Aleluia. A questão é que a gente quer as coisas muito rápido. Não é? Fast food. Rápido. Tem que acontecer logo. O ministério tem que explodir logo. A igreja tem que crescer logo. Não é assim.
Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, lembra quando ele entra em Jerusalém e ele acha uma figueira, não tem fruto, e ele amaldiçoa a figueira? Sim. Aquela figueira não começou a secar logo. Não. Os discípulos entram em Jerusalém, ele dorme na casa de Zaqueu, e quando sai de Jerusalém, os discípulos olham para a figueira e vê que secou, porque ela foi secando, não secou automaticamente, porque ela não secou de fora, ela foi secando da raiz até a folha, e ninguém vê o que está debaixo da terra. Então ela foi secando lá embaixo, e os discípulos entraram em Jerusalém, ficaram 3 dias lá, e quando saíram viram que estava toda seca. Com o Senhor também é assim. Ele trabalha muito mais tempo na raiz do que na folha, no fruto. Aleluia. Então às vezes a gente pensa assim: o ministério não está crescendo, minha vida não está crescendo, eu não estou crescendo, porque você está olhando o caule, você está olhando a folha, mas a raiz está crescendo, está firmando, né? A raiz está esticando até o ribeiro das águas. Para quê? Para quando vir o tempo de sequidão, a árvore fica viva. Glória! Olha para alguém e diz para ele: não desiste do processo. Meu Deus, aleluia. 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 Meu Deus. Temos Não um desiste. Deus poderoso, trabalha onde a gente não vê. Não vê. Aonde a gente não está vendo, a gente pensa que ele não está fazendo, a gente acredita que ele nem está vendo, mas ele está vendo e está trabalhando. Porque Deus trabalha onde a gente não vê, para que quando aconteça a gente se espante, porque as coisas que Deus faz não apenas mostra, apenas foi Deus que fez. É simples. As coisas que Deus faz não são simples. As coisas que Deus faz são grandes, para que as pessoas digam: não tinha como ser um homem que fez, não tinha como ter sido a ajuda de alguém junto com ele para fazer, foi Deus que fez. As coisas de Deus são lindas, isso é forte demais. Aleluia. Lembra quando ficaram falando assim: Moisés só coloca Arão para liderar porque é amigo dele. Sim. No deserto. Aí o Senhor ouve e diz: Moisés, manda cada um pegar um galho, uma vara. Números capítulo 12, 11 eu acho. Enterra no deserto. Oh, meu Pai. E a vara do homem que eu escolher florescerá. Meu Deus, é forte. Aí eles pegam o galho, Jefferson. Só que ali não era uma terra árida, boa, não. Era um deserto. Meu Deus. Seco. E eles enterram o galho. Bota lá. Que é isso? Né? Aí quando ficaram assim: não, vamos ficar esperando. Não, vamos para casa, amanhã vocês voltam. Eles foram para a tenda. E quando voltaram no outro dia, Fabinho, começaram a puxar o galho. Meu tá seco. O meu tá seco. Quando puxou a vara de Arão, e não só tinha florescido, tinha dado amêndoas. Meu Deus. Aleluia. São só Deus para fazer as coisas acontecerem fora da nossa administração, da nossa. Só Deus, gente. Só Deus. Aleluia. Aleluia. Então tem coisas que Deus vai fazer rápido. Tem, mas tem coisas que Deus vai demorar. Meu Deus. Porque Deus vai trabalhar na base, na estrutura, para depois trabalhar. Aleluia. E agora o Paulo, né, vai entrar aqui, vai passar um ano na igreja de Antioquia pregando, né, porque no capítulo de número 13 ele vai fazer a primeira viagem missionária da vida dele junto com o apóstolo Barnabé. Então aqui já não é mais o Paulo oscilante. Agora é o Paulo que já sabe aonde quer chegar. Aleluia. Então Aleluia. o tempo é necessário, sim. Deus tem um tempo preparado para a tua vida. Amém. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Aleluia. Deus tem um tempo preparado para a tua chamada, para a tua casa, para a tua família.
tá? Deus não esquece promessas. Deus não erra a profecia. Deus não unge pessoas erradas. Deus não promete para não cumprir. Ele é Deus, tá? E na hora certa Ele vai mandar buscar. Pode aplaudir ao Senhor. Fica de pé para aplaudir. Deus é Deus. Nós vamos já adorar o Senhor, dizimando e ofertando. Deus é bom, gente. Hoje os nossos irmãos em casa ficaram sem o culto. Tivemos um problema na internet. Não deu tempo nem para poder corrigir. Então, se alguém perguntar, diz que amanhã já está ok, mas hoje foi bem em cima do culto. Não deu tempo para a gente saber o que é, tá? Os envelopes estão aí. Você que vai adorar ao Senhor, faça isso. Semana que vem a gente já vai entrar na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí vai ser bom demais. Sábado vai ter o evento com os jovens aqui às 17 horas. Por favor, você que é jovem, obedece esse chamado. Honra a tua liderança, vem para o culto, tá? O líder Felipe tem lutado para fazer os jovens crescer na graça e no conhecimento. Então você faz a sua parte, vem para o culto, se apresenta ao Senhor, adora Ele e deixa que as demais coisas o Senhor fará. Canta só uma canção para a gente já finalizar esse momento. Se você for fazer isso em algum cartão, faça um aceno até um diácono, ele vai até você, tá bom? Tem alguns livros interessantes aqui na mesa que eu vou falar já já. Pode cantar, Jadas? Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte a Ele esta noite. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu quero ouvir você declarar aí, igreja, vai, vai. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada dizimista, cada ofertante, que a tua boa e poderosa mão continue abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus. Querido, tem um livro aí na mesa que eu super indico, para quem nunca leu nada sobre os temperamentos, tá? Fleumático, sanguíneo, calórico, né? Os 5 temperamentos. Aprenda nos nomes de Deus como compreender melhor sua personalidade. Esse livro aqui é muito forte. Tem gente que é sanguínea, né, fleumática,
Elias não completou o seu ministério por causa do temperamento que ele tinha. Deus mandou Elias ungir 3 pessoas, Eliseu, Jeú e Ninsi. Ele só ungiu Eliseu e não conseguiu completar. Por quê? Porque era uma pessoa muito fleumática. O negócio de Elias é, se pisasse no pé dele, desce fogo do céu e mata. E Deus teve que, por causa do temperamento descontrolado de Elias, recolhê-lo antes da hora. Você nunca leu nada sobre temperamento e nem sabe qual é o seu? Pega esse livro, tá? Tem esse comentário aqui que é muito bom, comentário bíblico, Moody, tá? É uma das coisas que todo crente tem que investir é em comentários, irmãos. Os comentários, eles vão explicar o versículo. Então você vai pegar a Bíblia para ler, vai colocar o comentário do lado, não entendeu o versículo, abre e vê o que aquele comentarista explica. E tem essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia muito boa, que é a Bíblia de Estudo Wisber. Muito boa, tá? Ela tem, debaixo dos versículos dela, ela já vem comentários, que também é um outro comentarista muito famoso, que é o Wisber, tá bom? Essas 3 obras estão aí na mesa. Procure e seja abençoado. Até sábado. Eu quero agradecer as mulheres que têm se mobilizado, né? Tem uma santa ali que pegou 8 camisas. Deus te abençoe. Deus te abençoe, né? Ela pegou 8 camisas, levou para o trabalho e vendeu as 8. Imagina. Quando a gente quer fazer, irmãos, a gente faz. E quando a gente não quer fazer, a gente dá uma desculpa, né? Mas quando a gente quer fazer, a gente ora de madrugada, a gente vira a madrugada, a gente amanhece. Então, que as mulheres continuem sendo despertadas. Muito obrigado demais, tá? Que sirva isso aí de lição para as demais. Ajudem, porque a gente precisa fazer alguns eventos com o Ministério de Mulheres, mas todo evento precisa de recurso para fazer, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, Rodinei, o Jefferson. Vamos descansar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida desde agora e para sempre. Amém.